Saudação de paz, que a graça e a misericórdia do Senhor repouse sobre a sua vida e te dê a vitória. Queridos, estava pensando aqui de fazer um mini curso de casais, amém? Estarei dando 10 conselhos. Cada semana estarei passando um conselho para você brindar seu casamento. Amém? E observamos que os casamentos, às vezes, vivem em conflito. A palavra correta é essa. E eu quero te ajudar, você homem de Deus, você mulher de Deus que está com seu casamento em crise. Você quer salvar seu casamento? Então fique comigo nesse mini curso, os 10 conselhos para você salvar seu casamento. Amém? Vou fazer menção da palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Louvado seja Deus. Primeiro ponto, vamos começar hoje. Vão ser 10 conselhos, certo? Vai ser um mini curso para você salvar seu casamento. Você, mulher, que está passando por uma crise no seu casamento, talvez você já pensou em separar, você já pensou em ir embora da sua casa para a casa dos seus pais, ou até mesmo alugar uma casa, ou sair sem destino, sem falar nada com ninguém, porque você não está suportando mais as lutas. Seu marido não é compreensível, é um rapaz honesto, trabalhador, porém, você não está suportando mais as bebidas. Ele sai, não lhe fala para onde está indo, o horário que vai voltar, e etc. E nós observamos que o inimigo tem colocado obstáculos em muitos casais para destruí-lo. E quando o diabo consegue vencer, destruir os lares, sempre vai ter um dos dois que vai acusar o outro. Observe que quando Deus coloca Adão e Eva no jardim, Satanás infiltrou no meio daquele casal para tentar fazer eles pecar diante de Deus. E quando Deus vai procurar saber quem foi o culpado, quem foi o causador daquela situação, um jogava a culpa no outro. Então o inimigo achou brecha
e atuou. O que eu quero te dizer? Aqui nesse texto que acabamos de ler, fala sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Eu quero falar para vocês que todo casamento tem crise. Todo casamento passa por ventos. Ventos esse que não tiver alicerçado na rocha, destrói qualquer casamento que tenha 10 anos, 15, 20 ou mais. A mulher tem que ser sábia, porém o homem também tem que ser sábio. A mulher tem que ser sábia para cumprir o seu papel, para cumprir o seu dever. Porque, na verdade, você vai conhecer o seu cônjuge quando vocês começarem a viver, a compartilhar as dores, os sofrimentos, as lágrimas, os sonhos, os objetivos. Aí você vai ver quem está do seu lado. Porém, você casou. Você não pode deixar seu casamento ir por água abaixo. Vai vir a luta, vai vir um vento, vai vir a tempestade, vai vir muitas coisas para afastar vocês de um do outro. E vocês lutou, vocês brigou com unhas e dentes para ficar junto. E às vezes por simples situações, por falta de um bom diálogo, vocês querem separar um do outro. Vocês já constituíram família. E o segredo nessa noite para o teu casamento ser um casamento edificado sobre a rocha é você colocar em prática tudo o que você vai aprender nesse mini curso. O segredo está aí. Se a gente chamar você para conversar, você sabe como é que vai salvar seu casamento? Eu creio que você vai falar sim, eu sei, pastor. Porém, tem uma diferença entre aquela pessoa que sabe salvar o casamento e aquela pessoa que coloca em prática. E eu quero te perguntar uma coisa. Se caso fosse, um exemplo, se caso alguém da tua casa, da tua família, um exemplo, tá? Tivesse precisando de uma ajuda e você é a pessoa ideal para ajudar aquela pessoa. Você ama aquela pessoa. Você quer o bem daquela pessoa. Você não ia correr atrás. Você não ia até o fim. Vamos colocar nossa mãe, um exemplo. Você não ia perseverar, lutar até a última esperança para conseguir o objetivo, para vir melhora para a sua mãe, se caso for enfermidade ou se for outra situação. Você, como filho, você não correria atrás até conseguir? Por que você não luta pelo seu casamento? Porque a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. A mesma coisa é a mulher. Casamento não é só rosas. Casamento vai vir espinhos. Porém, vocês têm que estar edificados sobre a rocha para saber resolver sentando os dois e conversando. Não é brigando, não é colocando a culpa um no outro. Certo? Não, isso não resolve problemas. Isso aumenta, vira bola de neve. Nessa hora eu te falo com toda a convicção que se você respirar fundo, esperar os ânimos se acalmar, faça, coloque em prática o que você já sabe. Esposo, esposa, salve seu casamento. Sente com seu esposo, com a sua esposa e converse, coloque os pontos no ir. Mas tenha sabedoria, tenha prudência para você não jogar seu casamento por água abaixo. Observe que a casa edificada sobre areia não suportou os ventos.
Porém, a casa que estava sobre a rocha, veio o vento também, veio a tempestade também, porém ela estava edificada, porque ela colocou em prática tudo aquilo que aprendeu. E nesse mini curso você vai aprender como brindar seu casamento, como salvar seu casamento, tá? Eu quero que você envie essa mensagem para todas as mulheres que estão em crise, certo? E estarei orando e ensinando como brindar seu casamento. Que o Eterno abençoe e